Você já se sentiu perdido, como se estivesse à deriva em um oceano de eventos aleatórios? Você já olhou para a sua vida, para os desafios, as dores e até mesmo as alegrias inesperadas, e se perguntou, por quê? Por que eu? Por que agora? A sociedade moderna nos ensina a ver a vida como uma série de acidentes e coincidências. Um encontro casual, uma oportunidade perdida, uma doença súbita. Mas e se não for? E se cada pessoa que você encontra, cada obstáculo que você enfrenta, e cada momento de silêncio, fizesse parte de um plano maior e mais profundo? E se lhe disséssemos que, do ponto de vista de uma sabedoria milenar, nada, absolutamente nada, acontece por acaso? Bem-vindo a uma jornada que irá redefinir a sua compreensão da realidade. No vídeo de hoje, mergulhamos no coração da sabedoria budista para explorar uma verdade profunda. Tudo o que acontece tem um propósito. Esta não é uma promessa de respostas fáceis, mas um convite para olhar além do véu da aleatoriedade e descobrir a ordem oculta do universo. Prepare-se para desvendar como os eventos da sua vida, bons ou ruins, são, na verdade, lições perfeitamente orquestradas para o seu despertar. Fique conosco, pois o que você está prestes a ouvir pode mudar não apenas como você vê o mundo, mas como você vive dentro dele. Capítulo 1. O espelho do karma, entendendo a lei da causa e efeito. Para entender por que nada é por acaso, devemos primeiro olhar para a lei fundamental que governa o universo, segundo o budismo, o karma. Vamos começar desfazendo um mito. Quando ouvimos a palavra karma, muitos no ocidente pensam em destino, em uma espécie de justiça cósmica punitiva, quase como um tribunal invisível que distribui recompensas e castigos. Mas na sabedoria budista, o karma é algo muito mais profundo, sutil e, acima de tudo, impessoal. A palavra karma em sânscrito significa simplesmente a ação. Não é uma força externa que decide o seu futuro, é a sua própria ação. O budismo nos ensina que o universo opera sob leis naturais, e o karma é uma delas, tão fundamental quanto a gravidade. Assim como a gravidade dita que, se você soltar uma pedra, ela cairá, a lei do karma dita que toda ação intencional, karma, inevitavelmente produzirá um resultado, vipaka. O propósito de entender isso não é gerar medo do castigo, mas sim despertar um senso de profunda responsabilidade. Você não é uma vítima das circunstâncias, você é o arquiteto da sua realidade. Cada pensamento que você nutre, cada palavra que você fala e cada ação que você toma é uma semente sendo plantada. O Buda foi claro. O karma é, acima de tudo, intenção, cetana. É a vontade por trás da ação. Duas pessoas podem cometer o mesmo ato físico, mas a intenção por trás dele determina o resultado kármico. Se você acidentalmente esbarra em alguém e o derruba, o resultado kármico é mínimo. Mas se você intencionalmente empurra alguém com raiva, mesmo que a queda física seja a mesma, a semente kármica plantada é escura e pesada. Por que isso importa? Porque nos mostra que o propósito de nossas vidas começa em nossa própria mente. Antes de agirmos, pensamos. Antes de falarmos, temos a intenção. O budismo nos convida a sermos guardiões de nossos pensamentos. Se tudo tem um propósito, o propósito do momento presente é cultivar intenções saudáveis, intenções de bondade, meta, compaixão, karuna, alegria solidária, mudita, e equanimidade, upekkha. Cada pensamento raivoso é uma semente de sofrimento futuro. Cada pensamento compassivo é uma semente de paz futura. O propósito não é algo que você encontra lá fora, é algo que você cria aqui dentro, a cada momento, com cada intenção. O karma não é instantâneo. Este é outro grande mal-entendido que nos leva a acreditar que o mundo é aleatório. Plantamos uma semente e esperamos que a árvore cresça imediatamente. Quando fazemos algo bom e nada de bom acontece, ficamos frustrados. Quando vemos alguém agir de forma prejudicial e prosperar, questionamos a justiça do universo. Mas o karma é como a agricultura. Algumas sementes brotam rapidamente, você sorri para um estranho, ação, e ele sorri de volta, resultado. Este é um karma que amadurece nesta vida. Outras sementes são como carvalhos, elas levam tempo.
Elas precisam das condições certas, o solo certo, a água certa, a luz solar certa, para amadurecer. Da mesma forma, nossas ações, karma, criam potenciais. Esses potenciais podem permanecer dormentes por dias, anos ou, segundo o budismo, até mesmo por vidas inteiras. O propósito disso é nos ensinar paciência e fé no processo. Não agimos corretamente para obter uma recompensa imediata, agimos corretamente porque é o correto a se fazer, entendendo que a colheita virá no tempo certo. O universo não esquece. Cada ação é uma energia que foi colocada em movimento, e essa energia deve, por lei natural, completar seu ciclo. A vida que você está vivendo agora é o resultado do amadurecimento de sementes plantadas há muito tempo, assim como suas ações hoje estão determinando o solo do seu amanhã. É aqui que o conceito de karma se entrelaça com o ciclo do samsara, o ciclo de nascimento, morte e renascimento. Para a sabedoria budista, esta vida não é o começo nem o fim. É um capítulo em um livro muito longo. As circunstâncias em que nascemos, nossa família, nosso país, nossa saúde, nossos talentos inatos, não são acidentes. Elas são o resultado direto de ações passadas que amadureceram. Este não é um sistema de castas rígido ou uma sentença de prisão. É um sistema de aprendizado. É um ambiente perfeitamente desenhado para as lições que nós precisamos aprender. Se você se encontra em uma situação de conflito constante, talvez o propósito seja aprender a paciência e a não reatividade. Se você nasceu com privilégios, talvez o propósito seja aprender a generosidade e a não arrogância. O karma não é a punição. O universo não está tentando nos machucar. O karma é um professor. É um espelho que reflete de volta para nós a natureza de nossas próprias ações. Se não gostamos do que vemos no espelho da nossa vida, o budismo nos ensina que quebrar o espelho, culpar os outros, o mundo, o destino, não adianta nada. O propósito é mudar o rosto que está sendo refletido. A vida nos apresenta repetidamente as mesmas lições, de formas diferentes, até que finalmente aprendamos. O propósito de um evento ruim não é nos punir, é nos despertar. É um chamado do universo dizendo, preste atenção. Há algo aqui que você precisa ver. Há uma ação, uma intenção, um padrão mental que está causando este resultado. É hora de mudar. Então, estamos presos ao nosso karma passado? Se tudo o que acontece é resultado do passado, onde está o livre-arbítrio? Esta é a beleza da sabedoria budista, e é aqui que encontramos nosso poder. O passado determina o que nos acontece, mas o presente determina como reagimos. E essa reação é o novo karma que estamos criando. O propósito de entender o karma não é lamentar o passado, mas sim empoderar o presente. O momento presente é o único lugar onde temos poder. O Buda ensinou que, embora não possamos apagar as sementes que já foram plantadas, podemos influenciar como elas amadurecem. Podemos purificar nosso karma. Como? Através das ações conscientes que tomamos agora. Através do nobre caminho óctuplo, cultivando a visão correta, o pensamento correto, a fala correta, a ação correta, o meio de vida correto, o esforço correto, a atenção plena correta e a concentração correta. Quando você reage a uma situação difícil com raiva e ódio, você rega as sementes kármicas negativas e planta novas. Mas quando você escolhe, com grande esforço, reagir com paciência, compreensão e compaixão, você para de regar as sementes antigas e planta sementes de libertação. O propósito do karma é, em última análise, a liberdade. Ele nos ensina que a felicidade e o sofrimento não são coisas que nos são dadas aleatoriamente por um Deus ou pelo destino. Elas são o resultado de nossas próprias ações e intenções. O karma nos devolve o poder. Ele nos diz, sua vida está em suas mãos. Sempre esteve. Cada momento é uma escolha. Cada momento é uma oportunidade de plantar uma semente diferente. O propósito de tudo o que acontece, portanto, é nos mostrar o reflexo de nós mesmos, para que possamos, finalmente, escolher o caminho da sabedoria e da compaixão. Se esta primeira chave sobre o karma já começou a mudar sua perspectiva, imagine o que os próximos 9 capítulos farão.
Para continuar esta jornada conosco e não perder nenhuma parte desta sabedoria, inscreva-se no canal agora e ative o sininho. E se você sentiu valor nesta mensagem, deixe o seu like para que esta filosofia possa alcançar mais pessoas que estão buscando um propósito. Capítulo 2. O propósito do sofrimento, as 4 nobres verdades. Quando olhamos para o mundo, é impossível ignorar a presença do sofrimento. Ele se manifesta como doença, envelhecimento, perda, ansiedade, frustração e a profunda insatisfação que permeia até mesmo os momentos de aparente felicidade. Muitos sistemas de crença tentam explicar o sofrimento como um erro, uma punição divina ou simplesmente má sorte. O budismo, no entanto, aborda o sofrimento, dukkha, de uma maneira radicalmente diferente. Para o Buda, o sofrimento não é um acidente a ser evitado ou um castigo a ser temido, ele é o ponto de partida de toda a jornada espiritual. O propósito do sofrimento é ser o nosso maior professor. A própria fundação do budismo repousa sobre as 4 nobres verdades, e a primeira verdade é esta: há sofrimento. O Buda não estava sendo pessimista, ele estava sendo um médico realista. Para curar uma doença, primeiro devemos diagnosticar que ela existe. A maioria de nós passa a vida inteira negando essa verdade. Anestesiamos nossa dor com entretenimento, distrações, posses e vícios, fingindo que a insatisfação fundamental não está lá. Mas o sofrimento tem um propósito, ele é o alarme que nos diz que algo está fora de equilíbrio. É o grão de areia na ostra que tem o potencial de criar uma pérola. Em vez de fugir da dor, o budismo nos convida a virar e encará-la com coragem e curiosidade. A segunda nobre verdade identifica a causa desse sofrimento. O sofrimento, ensinou o Buda, não vem de eventos externos. Não é o mundo que nos faz sofrer, é a nossa reação a ele. A causa raiz do sofrimento é o desejo ou apego, tanha. Isso se divide em 3 formas: o desejo por prazeres sensoriais, querer o que é agradável; o desejo por existência, querer que as coisas boas durem para sempre ou querer ser alguém que não somos; e o desejo por não existência, querer que as coisas desagradáveis desapareçam imediatamente. É aqui que o propósito se revela. O sofrimento que sentimos é um sistema de feedback. É o universo nos mostrando, repetidamente, que buscar felicidade duradoura em coisas impermanentes é uma estratégia falha. Quando você se apega a um momento de alegria, você já está plantando a semente do sofrimento para quando ele terminar. Quando você resiste ferozmente a um momento de dor, você amplifica essa dor. O propósito de um coração partido não é apenas a dor, é uma lição prática e visceral sobre a impermanência, anicca. O propósito da ansiedade não é apenas o desconforto, é um espelho mostrando quanto estamos apegados a um resultado futuro específico. O sofrimento é a consequência natural de tentar segurar a água do rio com as mãos. O propósito do sofrimento é nos fazer abrir as mãos e entender a natureza fluida da realidade. Ele nos força a procurar uma fonte de bem-estar mais profunda e estável, uma fonte que não dependa das condições externas sempre mutáveis. A terceira nobre verdade é a promessa, o propósito final, há uma cessação do sofrimento, Nirodha. Isso é o Nirvana. Nirvana não é um céu em algum lugar distante, é um estado mental acessível aqui e agora. É o que acontece quando a causa do sofrimento, o apego e a aversão, é extinta. É a paz que surge quando paramos de lutar contra a realidade. Este é o propósito central da existência humana, a libertação. Todo evento em nossas vidas, especialmente os dolorosos, é uma oportunidade de praticar essa cessação. O propósito de uma pessoa difícil em sua vida não é atormentá-lo, é um convite para praticar a paciência e a não reatividade. O propósito de uma doença não é puni-lo, é uma lição intensiva sobre a impermanência do corpo e a importância de cultivar a paz interior. Cada vez que você experimenta sofrimento, você está em uma encruzilhada. Você pode reagir com mais apego, mais raiva, mais culpa, e assim aprofundar o ciclo do samsara. Ou você pode usar esse momento para observar sua mente, para ver o apego em ação, para soltar um pouco, e dar um passo em direção ao nirvana. O sofrimento é o combustível para a libertação. Sem ele, permaneceríamos complacentes, presos em nossos padrões habituais, nunca buscando uma verdade mais profunda.
O sofrimento é a grande misericórdia do universo, nos empurrando para fora de nossa zona de conforto e nos forçando a despertar. A quarta nobre verdade é o mapa, o como fazer, o caminho que leva à cessação do sofrimento, Magga. Este é o nobre caminho óctuplo, que mencionamos brevemente. É um guia prático para viver a vida de uma forma que desenraize as causas do sofrimento. Ele nos ensina a visão correta, entender o karma e a impermanência, a intenção correta, cultivar compaixão e renúncia, a fala correta, não mentir, não fofocar, não usar palavras ásperas, a ação correta, não matar, não roubar, não ter má conduta sexual, o meio de vida correto, ganhar a vida de forma ética, o esforço correto, cultivar estados mentais positivos e abandonar os negativos, a atenção plena correta, viver no presente, e a concentração correta, treinar a mente através da meditação. O propósito de nossa vida, portanto, não é vagar sem rumo, é caminhar neste caminho. Cada desafio que encontramos é um campo de treinamento para um desses 8 aspectos. Quando alguém o insulta, é um treinamento para a fala correta, não retaliar, e a atenção plena correta, observar sua raiva sem ser consumido por ela. Quando você enfrenta um dilema no trabalho, é um treinamento para o meio de vida correto e a ação correta. A vida não está jogando problemas aleatórios em você, ela está fornecendo um currículo perfeitamente personalizado para a sua iluminação. O propósito de cada evento é ser material para a prática. O sofrimento não é um obstáculo no caminho, o sofrimento é o caminho. Portanto, o propósito do sofrimento é multifacetado. Primeiro, ele é o despertador que nos tira da complacência. Segundo, ele é o diagnóstico que aponta exatamente para onde estamos apegados. Terceiro, ele é o combustível que nos impulsiona a buscar a libertação. E quarto, ele é o campo de treinamento onde praticamos o caminho para essa libertação. A sabedoria budista nos ensina a parar de perguntar, por que estou sofrendo? E começar a perguntar, o que este sofrimento está tentando me ensinar? Quando mudamos a pergunta, o sofrimento deixa de ser um inimigo e se torna nosso guia mais sábio e compassivo. Ele nos ensina que a verdadeira felicidade não vem de obter o que queremos, mas de não precisar de nada. Ele nos mostra que a única paz verdadeira é a paz interior, que permanece intocada pelas tempestades do mundo exterior. O propósito do sofrimento é nos quebrar, sim, mas apenas para que possamos nos reconstruir como algo mais forte, mais sábio e infinitamente mais compassivo. É o processo alquímico de transformar o chumbo de nossa dor no ouro de nosso despertar. Nada é por acaso. Sua dor tem um propósito. Ela está chamando você para casa. Se esta visão profunda sobre o propósito do sofrimento ressoou com você, saiba que estamos apenas começando a desvendar os mistérios. Para garantir que você receba todos os capítulos desta sabedoria, clique no botão de inscrição e junte-se à nossa comunidade. E se você acredita que esta mensagem pode ajudar alguém, deixe o seu like para que o algoritmo compartilhe esta luz com mais pessoas. Capítulo 3. Anicca, a sabedoria da impermanência. Uma das verdades centrais que o budismo nos apresenta, e talvez a mais difícil de aceitar, é a verdade da impermanência, ou Anicca. Tudo, absolutamente tudo no universo manifesto, está em um estado constante de fluxo. Desde a montanha mais poderosa, que está sendo lentamente erodida pelo vento e pela chuva, até o pensamento fugaz em sua mente, desde as galáxias distantes até as células do seu próprio corpo, nada é permanente. Nada dura. A sociedade em que vivemos é construída sobre a negação dessa verdade. Tentamos construir impérios que durem para sempre, buscamos relacionamentos que nunca mudem, nos agarramos à nossa juventude e saúde como se fossem posses permanentes. E é exatamente essa luta contra a impermanência que causa nosso maior sofrimento. Nós confundimos estabilidade com estagnação. Queremos que a vida seja uma fotografia, mas a vida é um filme. O propósito da impermanência não é nos trazer tristeza pela perda, o propósito é nos libertar da prisão do apego. O universo está constantemente nos ensinando, não se agarre. Deixe fluir. Quando lutamos contra essa lei, sofremos. Quando entendemos seu propósito e nos alinhamos a ela, encontramos a verdadeira paz. O propósito da impermanência é, em primeiro lugar, nos ensinar a viver plenamente o presente.
Porque este momento é tudo o que temos, e ele nunca mais voltará exatamente da mesma forma. Quando você entende profundamente que tudo é passageiro, você para de adiar sua vida. Você para de viver no passado, remoendo arrependimentos, ou no futuro, sonhando ansiosamente. Você chega aqui. Quando você está com um ente querido, você está realmente com ele, porque sabe que esse momento é precioso e fugaz. Quando você experimenta uma alegria simples, como o calor do sol na pele, você a saboreia completamente, sem tentar agarrá-la ou transformá-la em algo permanente. A impermanência transforma cada momento comum em uma oportunidade extraordinária. Ela nos ensina a arte da apreciação. Paradoxalmente, é a aceitação da morte que nos ensina a viver. É a aceitação do fim que dá significado ao começo e ao meio. Se as coisas durassem para sempre, elas não teriam valor. O propósito da impermanência é infundir cada segundo de nossas vidas com um senso de preciosidade e urgência sagrada. Ela nos pergunta, sabendo que tudo isso vai acabar, como você escolherá viver agora? Em segundo lugar, a impermanência é o grande motor da esperança e da mudança. Este é um aspecto que muitas vezes esquecemos. Nós nos concentramos no fato de que as coisas boas acabam, mas nos esquecemos do propósito libertador de que as coisas ruins também acabam. Quando estamos no meio de um sofrimento profundo, a perda de um emprego, o fim de um relacionamento, um período de depressão, nossa mente nos diz que essa dor durará para sempre. A impermanência é a voz da verdade que sussurra, isso também passará. Nenhuma dor, nenhuma tristeza, nenhuma tempestade é permanente. O universo é fluxo. O propósito de Anika é nos dar a força para suportar os momentos mais sombrios. Ela nos garante que a noite não dura para sempre, o amanhecer sempre chegará. Esta verdade nos impede de cair no desespero. Ela nos ensina resiliência. Assim como não devemos nos apegar ao prazer, não devemos nos apegar à dor. Ambos são visitantes temporários. Compreender isso nos permite atravessar o sofrimento com mais graça, vendo-o não como um estado permanente, mas como uma nuvem passageira obscurecendo o sol que sempre esteve lá. O propósito da impermanência é nos lembrar de que a mudança é a única constante, e isso, em si, é uma fonte de grande alívio. A impermanência também serve a um propósito crucial em nosso desenvolvimento, ela dissolve o ego. O que é o eu ao qual nos agarramos tão ferozmente? O budismo nos convida a investigar. Você é seu corpo? Mas seu corpo está mudando a cada segundo, células estão morrendo e nascendo. Você é seus pensamentos? Mas seus pensamentos vêm e vão como nuvens no céu. Você é suas emoções? Mas elas mudam de raiva para alegria em questão de minutos. Você é suas memórias? Mas elas são edições imperfeitas do passado. Quando investigamos, descobrimos que não há um eu sólido e permanente. O que chamamos de eu é, na verdade, um processo, um verbo, não um substantivo. É uma coleção fluida de corpo, sentimentos, percepções, formações mentais e consciência, os 5 agregados, todos sujeitos à lei da impermanência. Por que isso importa? Porque a maior parte do nosso sofrimento vem da tentativa de defender, proteger e engrandecer esse eu ilusório. Ficamos ofendidos, com ciúmes, com medo. O propósito da impermanência é nos mostrar essa ilusão. Ao meditar sobre a mudança constante dentro de nós, começamos a relaxar nosso apego a essa identidade fixa. E quando o ego se dissolve, o que resta é a compaixão, a conexão e a liberdade. Deixamos de ver o mundo como eu contra eles e começamos a ver apenas um fluxo interconectado de vida. Portanto, o propósito final de Anika é nos levar ao desapego, nekama, que não é uma indiferença fria, mas sim um amor profundo e radical. O desapego budista é o entendimento de que você pode amar profundamente, cuidar intensamente e agir compassivamente, tudo isso sem se agarrar. É amar a flor sem tentar arrancá-la do jardim para colocá-la em um vaso, onde ela morrerá. É apreciar a borboleta sem tentar prendê-la em uma rede. É um amor que diz, eu celebro sua existência exatamente como ela é, e não preciso que você seja diferente ou que dure para sempre para que meu amor seja completo. Esta é a liberdade que o Buda falou.
A vida se torna uma dança, não uma batalha. Você dança com alegria quando ela chega, e você se despede graciosamente quando ela vai. Você dança com a tristeza quando ela chega, sabendo que ela também é uma parceira temporária. Nada é por acaso. A perda que você sente, a mudança que você teme, o fim que você lamenta, tudo isso tem um propósito. O propósito é quebrar seu coração, mas não de maldade. É quebrá-lo para que ele se abra. Para quebrar a concha dura do ego e revelar o espaço infinito de consciência que você realmente é. A impermanência é o martelo gentil do universo, nos esculpindo na forma do despertar. Esta verdade da impermanência é a chave para desbloquear uma paz que não depende das circunstâncias. Se você está pronto para aprender a dançar com a vida em vez de lutar contra ela, continue esta jornada conosco. Inscreva-se no canal para não perder os próximos capítulos desta sabedoria transformadora. E se você sentiu a verdade nestas palavras, deixe o seu like para nos ajudar a espalhar esta mensagem de liberdade. Capítulo 4. Pratyatya Mutada, o milagre da interconexão. Se o karma é a lei da causa e efeito em um nível pessoal, Pratyatya Mutada, ou origem dependente, é a lei da causa e efeito em um nível universal. É um dos ensinamentos mais profundos e centrais do budismo, e é a chave final para entender por que nada é por acaso. O que este princípio nos ensina? De forma simples, ele afirma que nada existe isoladamente. Tudo que existe, surge em dependência de outras coisas. Um objeto, um evento, uma pessoa, um pensamento, nada tem uma existência independente e inerente. Tudo está interconectado. Uma flor não pode existir sem o sol, a nuvem, a chuva, o solo, as minhocas e o tempo. A flor é composta de não-flor. Da mesma forma, você não existe isoladamente. Você é o resultado de seus pais, seus ancestrais, a comida que você come, o ar que você respira, as ideias que você absorveu, a cultura em que você vive. Você é uma expressão de todo o universo. O propósito de entender isso é dissolver a ilusão de separação, que é a raiz de todo medo, ódio e sofrimento. Vamos aprofundar. A origem dependente nos mostra que o universo não é uma coleção de objetos estáticos, mas uma rede dinâmica de relacionamentos. Cada coisa é uma intercoisa. O mestre Zen Tishinatan usava o exemplo de uma folha de papel. Se você olhar profundamente para esta folha, você pode ver a nuvem que trouxe a chuva, o sol que fez a árvore crescer, o lenhador que cortou a árvore, o trigo que se tornou o pão do lenhador, e os pais do lenhador. Tudo está nesta folha de papel. Sem essas coisas, a folha de papel não pode existir. O propósito de ver o mundo desta forma é cultivar um profundo senso de reverência e responsabilidade. Se tudo está interconectado, então a forma como tratamos o planeta não é uma questão de ambientalismo, é uma questão de autocuidado, porque nós somos o planeta. A forma como tratamos outra pessoa, mesmo um inimigo, não é apenas uma questão de moralidade, é uma questão de autoconsciência, porque essa pessoa é uma parte de nós. O budismo nos ensina que não existe o outro. A separação é uma ilusão da percepção. O propósito da vida é despertar para essa unidade. Cada conflito, portanto, não é um acidente. É uma oportunidade de ver onde traçamos a linha da separação e uma chance de apagá-la. A origem dependente explica por que nada é por acaso. Se tudo surge em dependência de condições, então não existe acaso. Não existe coincidência. Um evento não pode simplesmente aparecer do nada. Ele deve ter causas e condições. Quando encontramos um velho amigo inesperadamente na rua, chamamos isso de coincidência. Mas a sabedoria budista vê uma convergência de inúmeras cadeias de causas e efeitos. Sua decisão de sair naquele horário, o caminho que você escolheu, a decisão do seu amigo de fazer o mesmo, os eventos que levaram ambos a estar naquela cidade naquele dia, tudo isso é uma rede incrivelmente complexa de interdependência. O propósito de entender isso não é tentar prever o futuro ou analisar o passado em detalhes infinitos. O propósito é relaxar. É confiar que há uma ordem subjacente no universo. Não é uma ordem predestinada por um ser externo, mas a ordem natural da própria realidade.
O universo não comete erros. A pessoa que você precisava encontrar, você encontrará. A lição que você precisa aprender, será apresentada a você. Quando você entende Pratityasamuttada, você para de lutar contra o fluxo da vida. Você percebe que o que está acontecendo é exatamente o que precisa acontecer, dadas todas as causas e condições que vieram antes. Isso nos leva a um conceito chamado vazio, ou shunyata. Isso não significa nada ou inexistência. Significa vazio de existência independente. Porque a flor é feita de sol, chuva e terra, ela é vazia de uma identidade própria e separada. Porque você é feito de seus ancestrais, da comida e do ar, você é vazio de um eu separado e permanente. O propósito de entender o vazio não é se tornar nihilista. O propósito é a libertação total. Se você não é uma entidade fixa e separada, você não pode ser permanentemente ferido. Se sua identidade é fluida e interconectada, você é tão vasto quanto o próprio universo. O sofrimento surge quando nos agarramos a uma identidade pequena e separada, eu, meu, minha dor, meu sucesso. O vazio nos liberta dessa pequena prisão. O propósito da interconexão é nos mostrar que somos parte de algo muito maior. Quando uma onda no oceano percebe que ela não é apenas uma onda separada, mas que ela é o oceano inteiro se manifestando como uma onda por um tempo, ela perde o medo de morrer. Ela percebe que não pode deixar de ser, pode apenas mudar de forma. Este é o propósito de nossa existência, perceber nossa verdadeira natureza como o próprio universo, interconectado e inseparável. Portanto, a origem dependente é o tecido da realidade. Ela nos mostra que cada ação tem consequências universais. Uma palavra gentil não afeta apenas a pessoa que a ouve, ela ondula por toda a rede, porque essa pessoa então interage de forma diferente com a próxima, e assim por diante. Da mesma forma, um ato de crueldade polui toda a teia. O propósito disso é nos dar um senso de poder e responsabilidade imensos. Nossos pequenos atos não são pequenos. Eles importam. Cada pensamento, palavra e ação está co-criando a realidade momento a momento. Nada é por acaso. O estranho que o irritou no trânsito, a gentileza inesperada de um colega, o livro que acidentalmente caiu da prateleira, tudo isso são expressões da teia de interconexão. São mensagens. São lições. São o universo falando consigo mesmo, através de você. O propósito da sua vida é aprender a ouvir essa conversa e participar dela com sabedoria, entendendo que você não é apenas uma peça no jogo, você é o próprio jogo, a rede e o tecelão, tudo ao mesmo tempo. Você está exatamente onde precisa estar, aprendendo exatamente o que precisa aprender, como resultado de tudo que veio antes. Se a sua mente está se expandindo com esta ideia de que somos todos um, saiba que esta é a base para a verdadeira compaixão, que exploraremos a seguir. Para continuar a montar este quebra-cabeça cósmico, inscreva-se no canal e ative o sininho. E se você sentiu a profunda verdade da interconexão, deixe o seu like para que esta mensagem de unidade possa se espalhar. Capítulo 5. Karuna e Metta, o propósito da compaixão e da bondade. Se o universo é uma rede de interconexão, Pratityasamuttada, onde não há separação real entre eu e você, então a compaixão, Karuna, e a bondade amorosa, Metta, não são apenas virtudes morais. Elas são a resposta mais lógica e natural à verdadeira natureza da realidade. A sabedoria budista não nos ensina a sermos compassivos porque é bom ou porque seremos recompensados. Ela nos ensina a sermos compassivos porque o sofrimento do outro é o nosso sofrimento. Ferir o outro é, literalmente, ferir a si mesmo em outro disfarce. O propósito da compaixão não é salvar o mundo, é alinhar nosso coração com a verdade do universo. Metta, ou bondade amorosa, é o desejo ativo pela felicidade de todos os seres. Karuna, ou compaixão, é o desejo ativo de que todos os seres se libertem do sofrimento. Juntas, elas formam o coração do caminho budista. O propósito de nossa vida não é apenas alcançar nossa própria iluminação em isolamento, mas despertar para nossa interconexão e agir a partir desse entendimento. O propósito da compaixão começa consigo mesmo. Este é um passo que muitos pulam.
No budismo, a autocompaixão não é egoísmo, é o pré-requisito para a compaixão genuína pelos outros. Não podemos oferecer água de um poço seco. Muitos de nós somos nossos críticos mais severos, tratando a nós mesmos com uma dureza que nunca aplicaríamos a um amigo, ou mesmo a um estranho. O budismo nos ensina a aplicar as 4 nobres verdades a nós mesmos. Reconhecer nosso próprio sofrimento, primeira verdade, entender que ele vem de nossos próprios apegos e auto-julgamentos, segunda verdade, saber que a libertação desse auto-julgamento é possível, terceira verdade, e aplicar o caminho, como a atenção plena e a intenção correta, a nós mesmos, quarta verdade. O propósito dos seus fracassos e erros não é provar que você é inadequado. O propósito é lhe dar a oportunidade de praticar a autocompaixão. De se tratar com a mesma ternura que você trataria uma criança assustada. Quando você aprende a abraçar seu próprio sofrimento sem julgamento, você desenvolve a capacidade de fazer o mesmo pelos outros. Você só pode entender a dor do outro na medida em que teve a coragem de enfrentar a sua. Uma vez que o coração se abre para si mesmo, ele naturalmente se abre para os outros. A compaixão é o que acontece quando nossa sabedoria da interconexão encontra o sofrimento. O propósito de testemunharmos o sofrimento no mundo, seja na vida de um amigo, nas notícias ou em um estranho na rua, não é nos causar culpa ou desespero. O propósito é despertar karuna. É um chamado à ação. Mas a compaixão budista não é apenas um sentimento, é uma ação sábia. Às vezes, a ação compassiva é falar. Às vezes, é ouvir em silêncio. Às vezes, é doar recursos. E às vezes, o mais difícil de tudo, é não intervir, permitindo que os outros caminhem seu próprio caminho kármico, enquanto mantemos um espaço de apoio e equanimidade. A compaixão sem sabedoria pode se tornar apego, onde tentamos controlar o resultado do outro para aliviar nosso próprio desconforto. A verdadeira karuna é corajosa. Ela é capaz de sentar-se com o sofrimento, o seu e o dos outros, sem se sentir sobrecarregada, porque entende que o sofrimento tem um propósito, como vimos no capítulo 2. O propósito da compaixão é ser uma presença curativa no mundo, uma presença que não tenta consertar tudo, mas que oferece um espaço de aceitação incondicional e apoio. Então, a meta, a bondade amorosa. Enquanto a compaixão foca no alívio do sofrimento, meta foca na promoção ativa da felicidade. A prática tradicional de meta envolve sentar-se em meditação e irradiar pensamentos de bem-estar, primeiro para si mesmo, que eu seja feliz, que eu seja saudável, que eu viva com facilidade, depois para um ente querido, depois para uma pessoa neutra, depois para uma pessoa difícil, um inimigo, e finalmente para todos os seres do universo. O propósito desta prática não é pensamento mágico. Você não está mudando o mundo com seus pensamentos. Você está mudando a si mesmo. Você está recondicionando sua própria mente. Estamos tão acostumados a operar a partir do julgamento, da crítica e da raiva. A prática de meta é um treinamento radical. Ela suaviza nosso coração e quebra os padrões habituais de aversão. O propósito de encontrar pessoas difíceis em nossas vidas não é um acaso. Elas são nossos maiores professores. Elas são a oportunidade de praticar meta onde é mais difícil. É fácil desejar o bem a quem amamos. O verdadeiro teste espiritual é desejar o bem a quem nos magoou. Ao fazer isso, não estamos absolvendo suas ações, mas estamos nos libertando do veneno do nosso próprio ódio. O propósito de meta é a nossa própria liberdade. Em última análise, o propósito da compaixão e da bondade amorosa é nos levar à realização de Bodhisattva, a mente do despertar. Este é o ideal do Bodhisattva, aquele que adia sua própria entrada final no Nirvana para permanecer no mundo e ajudar todos os seres a se libertarem. O Bodhisattva entende que sua iluminação individual está incompleta enquanto houver um único ser sofrendo, porque ele entende que não há um único ser separado dele. Esta é a união perfeita de sabedoria, prajna, e compaixão, karuna. O propósito de nossa vida, em seu sentido mais elevado, não é apenas encontrar nossa própria paz, mas nos tornarmos uma fonte de paz para os outros. O universo não nos deu lições, dor, alegria e despertar apenas para guardarmos para nós mesmos.
Fomos quebrados e curados com um propósito, para que possamos entender como a cura acontece e possamos servir de guia para outros que estão perdidos no escuro. Sua jornada de sofrimento e despertar não é apenas sobre você. É um presente que você, por sua vez, deve compartilhar. O propósito de tudo o que acontece é transformar você de um buscador de felicidade em uma fonte de felicidade. Se o seu coração se sentiu aquecido pela ideia de que a compaixão é a resposta mais lógica para a vida, então você está alinhado com o coração desta sabedoria. Para aprender como aplicar essa compaixão na prática diária, inscreva-se no canal e continue esta jornada. E se você acredita que o mundo precisa de mais bondade, deixe o seu like para ajudar esta mensagem a florescer. Capítulo 6. O caminho do meio, o propósito do equilíbrio. No início de sua busca, o príncipe Siddhartha Gautama experimentou dois extremos. Primeiro, ele viveu uma vida de extremo prazer e luxo dentro do palácio, protegido de toda dor. Essa vida se mostrou vazia e insatisfatória. Então, ele deixou o palácio e se tornou um asceta, praticando extrema autonegação, jejuando até quase morrer e infligindo dor severa ao seu corpo. Ele descobriu que isso também não levava à verdade, apenas enfraquecia a mente e o corpo. Um momento crucial de sua jornada, a descoberta que levou à sua iluminação, foi a lembrança de um momento de sua infância de equilíbrio e paz natural. Foi aí que ele descobriu o caminho do meio, Majjhima Patipada. Este é um dos propósitos mais práticos que o budismo oferece para a nossa vida diária. O universo não opera em extremos, ele opera em equilíbrio, em harmonia. O propósito da nossa jornada não é buscar o prazer e evitar a dor, nem nos punir e nos negar. O propósito é encontrar um equilíbrio sábio entre os opostos. O caminho do meio não é um compromisso morno ou uma vida de mediocridade. É um caminho navalhado, preciso e consciente, entre os dois abismos do auto-indulgência e da auto-mortificação. No nível prático, isso significa cuidar do corpo. O corpo não é um inimigo a ser punido, nem um deus a ser idolatrado. É o veículo precioso para o despertar. O propósito do caminho do meio é nos ensinar a tratar nosso corpo com respeito, mas sem apego. Comemos o suficiente para sermos saudáveis, mas não tanto a ponto de nos tornarmos letárgicos. Dormimos o suficiente para estarmos alertas, mas não tanto a ponto de cairmos na preguiça. Cuidamos de nossa saúde não por vaidade, mas porque uma mente clara depende de um corpo equilibrado. A vida moderna nos puxa para os extremos: excesso de trabalho seguido de colapso, dietas restritivas seguidas de compulsão alimentar. O propósito do caminho do meio é nos chamar de volta ao centro, a um lugar de sanidade e sustentabilidade. Ele nos pergunta: o que é verdadeiramente necessário agora? Em um nível psicológico, o caminho do meio é o caminho entre o apego, querer, e a aversão, não querer. Esta é a raiz de todo sofrimento, como vimos. A vida constantemente nos apresenta pares de opostos: prazer e dor, ganho e perda, fama e anonimato, elogio e culpa. Nossa reação habitual é nos agarrarmos ao primeiro e rejeitarmos ferozmente o segundo. O caminho do meio nos ensina a arte da equanimidade, o Pekka. Equanimidade não é indiferença. É um equilíbrio profundo e estável da mente, que nos permite experimentar o prazer sem nos apegarmos a ele, e experimentar a dor sem resistir a ela. O propósito dos altos e baixos da vida não é nos jogar de um lado para o outro. O propósito é treinar nossa equanimidade. Quando algo bom acontece, podemos apreciá-lo plenamente, sabendo: isso é impermanente. Vou aproveitar enquanto dura, sem me agarrar. Quando algo ruim acontece, podemos vivenciá-lo plenamente, sabendo: isso também é impermanente. Posso suportar isso sem ser destruído. O caminho do meio é a liberdade de não ser um escravo das nossas próprias reações. É a descoberta de uma paz que não depende do que está acontecendo lá fora, mas da estabilidade que cultivamos aqui dentro. O caminho do meio também se aplica à nossa visão de mundo. Ele evita os extremos do niilismo, a crença de que nada importa, não há karma, não há propósito, e do eternalismo, a crença de que temos uma alma eterna e imutável e que tudo é predestinado por um Deus. O budismo apresenta um caminho que transcende ambos. As coisas importam?
Sim, nossas ações têm consequências, karma. Somos permanentes? Não, tudo está em fluxo e é interdependente, Anika, Pratitya mutada. O propósito do caminho do meio é nos libertar de visões rígidas. A verdade não é encontrada em dogmas ou ideologias. Ela é encontrada na investigação direta da experiência, momento a momento. O Buda encorajou o ceticismo saudável. Não acredite em algo só porque está em um livro sagrado ou porque uma autoridade disse. Veja por si mesmo. O propósito da nossa mente não é se agarrar a um conjunto de crenças, mas se tornar uma ferramenta flexível e aberta de investigação. O caminho do meio é a coragem de viver no não saber, na abertura para a verdade tal como ela se revela, em vez de tentar forçar a realidade a caber em nossas caixas conceituais. Portanto, o propósito de nossa vida, segundo o caminho do meio, é encontrar harmonia. A vida não é uma guerra contra o mundo ou contra nós mesmos. É uma dança de equilíbrio. Cada vez que você se pega em um extremo, seja na obsessão por trabalho, na indulgência preguiçosa, no ódio por alguém ou na paixão cega, esse é o momento de despertar. Não é um fracasso. É um sinal. O propósito desse extremo é lembrá-lo de voltar ao centro. O universo está sempre buscando o equilíbrio. Quando você age com excesso, a vida lhe trará uma lição de falta. Quando você se fecha em rigidez, a vida lhe trará uma situação que o força a ser flexível. Nada é por acaso. Essas oscilações são o universo gentilmente, e às vezes não tão gentilmente, nos guiando de volta ao caminho do meio. O propósito não é alcançar um estado estático de perfeição, mas dominar a arte de retornar constantemente ao equilíbrio, com sabedoria e compaixão. É no centro, no equilíbrio calmo entre os opostos, que encontramos a verdadeira paz. Se a ideia de encontrar paz no equilíbrio, em vez de nos extremos, faz sentido para você, então você está pronto para os próximos passos. Para continuar aprendendo a navegar neste caminho com maestria, inscreva-se no canal. E se você sentiu o alívio que o caminho do meio promete, deixe o seu like para compartilhar esta mensagem de sanidade com o mundo. Capítulo 7. Anatta, o propósito de não ser. Chegamos agora ao ensinamento mais radical e libertador do budismo, Anatta, ou não eu. Vimos que tudo é impermanente, Anika, e que tudo é interconectado, Pratitya mutada. A conclusão lógica dessas duas verdades é Anatta, não existe um eu separado, sólido e permanente. Esta é a ideia que mais desafia nossa experiência diária. Nós nos sentimos tão reais. Eu estou pensando, eu estou sentindo, eu estou sofrendo. Mas o Buda nos convidou a investigar profundamente essa sensação de eu. O que é isso que chamamos de eu? Como exploramos brevemente no capítulo 3, quando procuramos por essa entidade, não a encontramos. Encontramos um corpo que muda, sentimentos que fluem, pensamentos que vêm e vão, percepções que mudam. O eu não é uma coisa, é um processo. É um verbo, não um substantivo. O propósito de nossa existência não é, como muitas outras tradições ensinam, encontrar nosso verdadeiro eu. O propósito é ver através da ilusão de um eu separado. Por que isso é tão importante? Porque, como o Buda ensinou, a crença em um eu separado, Sakya de ti, é a raiz principal de todo o sofrimento. Pense nisso. De onde vem a ansiedade, o medo, a raiva, o ciúme, a ganância? Todos eles vêm da crença em um eu vulnerável que precisa ser protegido, defendido e engrandecido. Temos medo da morte porque achamos que esse eu será aniquilado. Temos ciúmes porque meu relacionamento está ameaçado. Ficamos com raiva porque minha opinião foi desafiada. Sentimos-nos ofendidos porque minha reputação foi manchada. Todo o drama humano gira em torno de tentar satisfazer e proteger uma entidade que, após investigação, nem sequer existe da forma como pensamos. O propósito do ensinamento de Anatta não é nos aniquilar. O propósito é nos libertar. Não é uma perda, é uma expansão. Quando você deixa de se identificar com a pequena onda, você percebe que é o oceano inteiro. Mas se não há eu, então quem está vivendo esta vida? Quem alcança a iluminação?
Esta é a grande pergunta. A resposta budista é que a vida está sendo vivida, mas não há um vividor separado por trás dela. A iluminação é alcançada, mas não há um alcançador. É o fim da ilusão de um eu separado. Imagine um rio. O rio flui. O fluxo é real. Mas existe uma entidade separada chamada rio que está fazendo o fluxo acontecer? Não, o rio é o fluxo. Da mesma forma, a consciência está aqui. A vida está aqui. Mas não há um pequeno eu em nossa cabeça, como um motorista em um carro, controlando tudo. A vida é um fenômeno natural, surgindo interdependentemente. O propósito de entender Anatta é relaxar. É parar de tentar controlar obsessivamente a vida. É parar de levar tudo tão pessoalmente. O universo não está contra você. As coisas não estão acontecendo para você. As coisas estão simplesmente acontecendo, como parte de um vasto fluxo kármico e interdependente. O propósito de todos os eventos da vida, especialmente os que desafiam nosso ego, é nos ajudar a ver através dessa ilusão. Por que a humilhação dói tanto? Porque ela ataca diretamente a imagem inflada que temos de nós mesmos. O propósito da humilhação não é nos destruir, é uma oportunidade de investigar. Quem é este que se sente humilhado? O que é essa imagem que estou defendendo tão ferozmente? É real. Por que a perda é tão dolorosa? Porque ela desafia nosso senso de meu trabalho, meu cônjuge, minha saúde. O propósito da perda é nos ensinar que nunca possuímos nada. Estávamos apenas em relacionamento temporário com esses fenômenos. Anatta nos ensina a arte de segurar as coisas levemente. A vida se torna menos pesada. Quando alguém o insulta, em vez de uma reação pessoal, ele me insultou, a reação pode ser impessoal. A raiva surgiu naquela pessoa, e uma sensação de desconforto surgiu aqui. Interessante. Isso cria um espaço imenso para a sabedoria e a compaixão, em vez da reatividade cega. Então, o que resta quando a ilusão do eu se dissolve? O que resta é o próprio universo em sua totalidade. O que resta é a pura consciência, a pura presença. O que resta é metta e karuna, bondade e compaixão, porque não há mais uma barreira entre eu e você. A alegria do outro é literalmente a sua alegria. A dor do outro é literalmente a sua dor. O propósito de Anatta é a verdadeira conexão. É o fim da solidão. A solidão só pode existir enquanto houver um eu separado para se sentir sozinho. Quando essa ilusão se vai, tudo que resta é a unidade. O propósito de sua vida não é construir um eu melhor, mais forte e mais bem-sucedido. O propósito de sua vida é desmantelar gentilmente a prisão desse eu, peça por peça, até que tudo o que reste seja a liberdade, a paz e a interconexão de toda a existência. Nada é por acaso. Cada golpe no ego, cada momento de perda, cada instante em que você questiona quem sou eu, é um presente. É o universo batendo a porta da sua pequena prisão, convidando-o a sair para a vastidão da liberdade. Esta é, sem dúvida, a ideia mais desafiadora que abordaremos. Leva uma vida inteira para ser compreendida, não intelectualmente, mas no coração. Se sua mente foi expandida por esta possibilidade de liberdade, inscreva-se no canal para que possamos continuar investigando juntos. E se você sente a libertação que Anatta promete, deixe o seu like para compartilhar esta ideia revolucionária. Capítulo 8. A mente como arquiteta, o propósito da prática mental. O primeiro verso do Dhammapada, uma das escrituras budistas mais amadas, declara: somos o que pensamos. Tudo o que somos surge com nossos pensamentos. Com nossos pensamentos, fazemos o nosso mundo. Esta não é uma metáfora poética. É a descrição literal da realidade segundo o budismo. Não são os eventos externos que criam nossa experiência, é a nossa mente que interpreta, colore, em essência, cria o mundo que vivenciamos. Duas pessoas podem passar pela mesma situação exata, perder um emprego, por exemplo. Uma pessoa cai em desespero, vê como o fim do mundo, um sinal de seu fracasso. A outra vê como uma oportunidade, um novo começo, um sinal para mudar de rumo.
O evento foi o mesmo. A diferença foi a mente. O propósito de tudo o que acontece, portanto, não é mudar o mundo exterior, mas nos dar o material de que precisamos para treinar nossa própria mente. O budismo é, em sua essência, um sistema profundo de treinamento mental. O propósito deste treinamento é nos tornar mestres de nossa mente, em vez de escravos dela. A maioria de nós vive em um estado de escravidão. Somos arrastados por pensamentos de raiva, ansiedade, desejo e tristeza que surgem descontroladamente. Acreditamos em cada pensamento que aparece, como se fosse uma verdade absoluta. O budismo chama isso de mente de macaco, pulando de galho em galho, inquieta e indisciplinada. A ferramenta principal para treinar essa mente é a meditação, especificamente a meditação samatha, concentração, e vipassana, insight ou atenção plena. O propósito da meditação não é escapar da vida ou ter experiências místicas. O propósito é profundamente prático, é aprender a observar a mente sem julgamento. É criar um espaço entre o estímulo, o que acontece, e a resposta, nossa reação. Nessa fração de segundo de espaço, reside toda a nossa liberdade e todo o nosso poder. Vamos analisar Vipassana, atenção plena. O propósito da atenção plena é nos trazer para o único momento que existe, o agora. A maior parte do nosso sofrimento não vem do que está acontecendo agora. Vem de remoer o passado, depressão, ou de se preocupar com o futuro, ansiedade. A atenção plena é o antídoto. É a prática de ancorar sua consciência no presente, usando a respiração ou as sensações corporais. Quando você está totalmente presente, o sofrimento psicológico se dissolve. Você pode sentir dor física, mas não há o sofrimento adicional da história mental sobre a dor. O propósito de cada momento chato ou mundano de sua vida, lavar a louça, esperar no trânsito, escovar os dentes, não é um acaso. Não é tempo perdido. É um convite. É uma oportunidade de praticar a atenção plena. É uma chance de sair da sua mente barulhenta e simplesmente estar. A vida não está no futuro, quando você alcançar seus objetivos. A vida é isto. Aqui. Agora. O propósito da atenção plena é nos despertar para a vida que já estamos vivendo. O outro aspecto do treinamento mental é cultivar ativamente estados mentais saudáveis, kusala, e abandonar os prejudiciais, akusala. Isso se relaciona com o nobre caminho óctuplo, especificamente o esforço correto. O propósito de nossa mente não é ser um campo de batalha aleatório, é ser um jardim. Se você não cuidar do seu jardim, as ervas daninhas, raiva, inveja, ganância, crescerão automaticamente. Cultivar um jardim requer esforço deliberado. O propósito do treinamento mental budista é nos ensinar a sermos jardineiros habilidosos. Quando um pensamento de raiva surge, a erva daninha, nós o reconhecemos com atenção plena, sem julgamento, entendemos sua natureza impermanente, ele passará, e gentilmente paramos de regá-lo. Ao mesmo tempo, plantamos deliberadamente sementes de bondade, meta, compaixão, karuna e generosidade, dana. O propósito dos desafios da vida é nos mostrar onde as ervas daninhas estão crescendo mais fortes. A pessoa que o irrita não é seu inimigo, ela é seu professor de paciência, mostrando onde seu jardim precisa de mais atenção. Portanto, o propósito de tudo o que acontece é servir como um espelho para nossa própria mente. O mundo exterior é um reflexo do nosso estado interior. Se você vê o mundo como um lugar hostil e assustador, isso não diz muito sobre o mundo, diz tudo sobre o estado de sua mente. Se você vê o mundo como um lugar de beleza e oportunidade, mesmo em meio aos desafios, isso também é um reflexo de sua mente. A grande descoberta do budismo é que, embora tenhamos controle limitado sobre os eventos externos, temos o potencial de ter controle total sobre nossa experiência interna. Nada é por acaso. Cada irritação, cada alegria, cada encontro é um teste de currículo para o seu treinamento mental. O universo está constantemente perguntando: onde está sua mente agora? Você está presente? Você está reagindo cegamente? Ou está respondendo com sabedoria?
O propósito de sua vida é se formar nesta escola, é dominar sua própria mente, pois ao dominar sua mente, você domina sua realidade. Você para de ser uma folha ao vento e se torna montanha, estável e serena, independentemente do tempo que passa por ela. Se você está pronto para parar de ser um escravo de seus próprios pensamentos e se tornar o arquiteto de sua experiência, então este caminho é para você. Inscreva-se no canal para receber mais ferramentas práticas para treinar sua mente. E se você reconhece o poder de seus próprios pensamentos, deixe o seu like para inspirar outros a reivindicar seu poder mental. Capítulo 9. Kleshas e Bodhi, o propósito das emoções destrutivas. No caminho para o despertar, não encontramos apenas paz e luz. Encontramos nossos próprios demônios internos. O budismo chama de kleshas, as aflições ou venenos mentais. Os 3 venenos principais são a ignorância, moha, o apego ou ganância, raga, e a aversão ou ódio, vesha. Destes 3, surgem todos os outros estados mentais destrutivos: inveja, ciúme, arrogância, medo, preguiça. Por muito tempo, em nossa jornada espiritual, podemos sentir que esses kleshas são obstáculos. Sentimos que falhamos quando sentimos raiva. Sentimos que não somos espirituais o suficiente quando sentimos inveja. Mas a sabedoria budista, especialmente em tradições como a Vajrayana, budismo tibetano, oferece uma perspectiva transformadora. Os venenos têm um propósito. O propósito deles não é serem erradicados como se fossem inimigos, mas serem transmutados. O propósito das emoções destrutivas é serem o combustível bruto para o despertar, Bodhi. A alquimia budista não rejeita nada. Ela ensina que a energia por trás de cada veneno é, em sua essência, a própria energia da sabedoria. A energia está apenas confusa, distorcida pela ignorância do eu separado. Vamos pegar a raiva, a aversão. Quando sentimos raiva, ela é uma energia poderosa, quente e penetrante. Em seu estado confuso, ela destrói, separa e causa dor. Mas qual é o propósito dessa energia? Em sua essência, a energia da raiva é clareza, discernimento e poder. É a energia que diz não há injustiça. Quando transmutada pela sabedoria, a raiva se torna a sabedoria semelhada ao espelho, a capacidade de ver as coisas exatamente como são, com clareza cristalina, sem distorção. O propósito de sentir raiva não é um sinal de que você falhou. É um convite do universo para praticar a alquimia. É uma chance de olhar para aquela energia bruta e, em vez de agir cegamente a partir dela, gritar, culpar ou reprimi-la, o que é igualmente prejudicial, você pode segurá-la com atenção plena. Você pode sentir sua textura, seu calor, sua força, e deixar que sua sabedoria inerente se revele. Da mesma forma, considere o apego ou desejo, ganância. É a energia de querer, de se mover em direção a algo, de se conectar. Em seu estado confuso, ela se torna ganância, dependência e uma sensação de falta que nunca pode ser preenchida. Nunca temos o suficiente. Mas qual é o propósito dessa energia? Em sua essência, é a energia da apreciação, da conexão e do calor. Quando transmutada pela sabedoria, a energia do apego se torna sabedoria do discernimento. Ela nos permite ver a beleza única em cada coisa, sem a necessidade de possuí-la. É a energia que nos permite amar profundamente, como vimos com Metta, sem nos agarrarmos. Quando você sentir um forte desejo ou apego, esse não é um momento para se culpar por ser apegado. É um momento de prática. O propósito é investigar: o que eu realmente estou buscando? Qual é a necessidade subjacente? Muitas vezes, o que buscamos é conexão, paz ou felicidade, e estamos apenas confusos sobre onde encontrá-la. O apego é um professor que aponta para nosso desejo mais profundo de bem-estar. E o veneno raiz, a ignorância, morra? Este é o estado de confusão, de não ver a realidade como ela é, impermanente, interconectada, sem um eu separado. É a névoa mental que nos mantém presos no samsara. Em seu estado confuso, ela se manifesta como apatia, confusão, teimosia e negação. Mas qual é o propósito dessa energia? Em sua essência, a ignorância é a energia da tranquilidade,
do espaço e do potencial. É o solo escuro e fértil de onde tudo cresce. Quando transmutada pela sabedoria, a ignorância se torna a sabedoria da realidade última, Dharmadhatu, o entendimento profundo da interconexão e do vazio. O propósito de seus momentos de confusão, de não saber, de se sentir perdido, não é um acidente. É o universo convidando você a descansar nessa abertura, em vez de correr para preenchê-la com respostas fáceis ou distrações. É no solo da ignorância que a semente da sabedoria tem espaço para brotar. Portanto, o propósito das emoções destrutivas é nos acordar. Elas são como sinos de alarme. A raiva é um sino que diz: preste atenção. Sua clareza está sendo sequestrada. O apego é um sino que diz: preste atenção. Você está buscando a felicidade em algo impermanente. A inveja é um sino que diz: preste atenção. Você está se comparando, esquecendo de sua própria natureza búdica. Nada é por acaso. Seus maiores venenos são seus maiores professores. Sua neurose é, de fato, o caminho para sua sanidade. O budismo nos ensina a parar de lutar contra nós mesmos. A jornada não é sobre se tornar uma pessoa perfeita que nunca sente raiva ou ciúme. A jornada é sobre se tornar uma pessoa completa que pode abraçar todas as suas energias com sabedoria e compaixão, transmutando o veneno em remédio. O propósito de suas emoções mais sombrias é revelar sua luz mais brilhante. Se esta ideia radical de transformar veneno em sabedoria ressoa com você, se você está cansado de lutar contra si mesmo, então continue nesta jornada alquímica. Inscreva-se no canal para aprender mais sobre essa transformação. E se você vê o propósito até mesmo em suas emoções mais difíceis, deixe o seu like para compartilhar esta mensagem de autoaceitação radical. Capítulo 10. O propósito de tudo, viver a vida desperta. Chegamos ao fim de nossa jornada pelos ensinamentos budistas, mas, na verdade, estamos apenas no começo. Reunimos todos os fios, a lei do karma, o propósito do sofrimento, a sabedoria da impermanência, o milagre da interconexão, o poder da compaixão, o equilíbrio do caminho do meio, a libertação do não-eu, o domínio da mente e a transmutação dos venenos. Agora, o que fazemos com tudo isso? Qual é o propósito final de toda essa sabedoria? O propósito não é acumular conhecimento intelectual. O propósito não é se retirar para um mosteiro e se isolar do mundo. O propósito é viver. É retornar à nossa vida cotidiana, ao nosso trabalho, nossas famílias, nossos relacionamentos, nossos desafios, mas com uma nova perspectiva. O propósito é viver uma vida desperta, aqui e agora, exatamente onde estamos. Viver uma vida desperta significa entender que nada é por acaso. Absolutamente nada. Isso não é uma crença passiva ou fatalista. Não significa que devemos sentar e não fazer nada porque tudo está destinado. Pelo contrário, é um chamado à responsabilidade radical. Porque entendemos o karma, sabemos que nossas ações agora estão criando o nosso futuro. O propósito de entender que nada é por acaso é nos dar o poder supremo sobre o único momento que temos, o presente. A pessoa que o corta no trânsito não é um acaso, é seu professor de paciência. A doença súbita não é má sorte, é seu professor de impermanência e autocompaixão. O sucesso inesperado não é sorte, é o resultado de ações passadas e um professor de não apego. O propósito de cada respiração é ser uma âncora para o presente. O propósito de cada refeição é uma lição de interconexão com o planeta. O propósito de cada conversa é uma chance de praticar a fala correta e a escuta profunda. O propósito final da sabedoria budista é nos libertar do sofrimento, e a liberdade é encontrada na ação comum. O despertar não é um evento único e explosivo que nos torna super-humanos. O despertar é um processo contínuo de ver a realidade com clareza e responder a ela com compaixão e sabedoria, momento a momento. O mestre Zenshunryu Suzuki disse: existem apenas duas coisas, você senta e você varre o chão. E varrer o chão é tão importante quanto sentar. O propósito de sua vida não é encontrado em grandes gestos heróicos, mas na forma como você lava a louça. Você a lava com ressentimento, perdido em pensamentos sobre o futuro?
Ou você a lava com atenção plena, sentindo a água morna, agradecido pelos pratos e pela comida que eles continham? A iluminação está escondida na banalidade de nossas vidas diárias. O propósito de tudo é nos acordar para o milagre do comum. Quando vivemos desta forma, duas qualidades florescem naturalmente: gratidão e serviço. A gratidão surge quando entendemos a interconexão. Percebemos que não conquistamos nada sozinhos. Somos o resultado da generosidade infinita do universo, do sol, da chuva, dos agricultores, de nossos professores, até mesmo de nossos inimigos que nos fortaleceram. A gratidão se torna nosso estado natural. E dessa gratidão, surge o serviço, o ideal do Bodhisattva. Percebemos que nossa vida desperta não é para nosso próprio benefício. O propósito de nos libertarmos do sofrimento é nos tornarmos um farol de liberdade para os outros. Nosso propósito se torna simples: reduzir o sofrimento e aumentar a felicidade onde quer que estejamos, da maneira que pudermos. Não porque devemos, mas porque é a única expressão natural de uma mente que entendeu a interconexão. Nosso propósito se torna ser uma presença de paz em um mundo caótico. Portanto, o propósito de tudo o que acontece não é uma resposta única. É um convite contínuo. É o universo batendo em seu ombro, em cada momento, dizendo: acorde. Preste atenção. Isso importa. Não é por acaso que você está ouvindo esta mensagem agora. De todas as coisas que você poderia estar fazendo, de todos os vídeos que poderia estar assistindo, uma cadeia de causas e condições o trouxe até este exato momento, para ouvir estas palavras. Este momento tem um propósito. Talvez seja plantar uma semente. Talvez seja regar uma semente que já estava lá. O que você fará com isso? Você vai clicar no próximo vídeo e esquecer, voltando para a mente do macaco? Ou você vai parar por um momento, respirar fundo e tomar uma decisão consciente de começar a viver como se sua vida tivesse propósito? Como se cada momento fosse seu professor. A sabedoria foi oferecida. O propósito foi revelado. Agora, o caminho está sob seus pés. O propósito de tudo é que você dê o próximo passo. Se esta jornada de 10 capítulos mudou fundamentalmente a maneira como você vê sua vida e o mundo, saiba que este é apenas o começo. Para continuar a aprofundar esta sabedoria e se juntar a uma comunidade de buscadores, por favor, inscreva-se em nosso canal e ative todas as notificações. E o mais importante, se você encontrou valor, paz ou clareza nestes ensinamentos, deixe o seu like agora. Seu like não é apenas um clique, é um ato de compaixão. É a sua forma de dizer ao universo que esta mensagem importa e de ajudar outras pessoas, que estão perdidas e buscando um propósito, a encontrar esta luz. Obrigado por nos acompanhar. Que você possa ver o propósito em tudo. Que você possa ser livre.